Vamos começar com alguns exemplos aqui para o quantificador universal. Aquele exemplo que já tínhamos visto em um vídeo anterior, você pode dizer assim, ó, você está em um universo para todo x, p de x, então p de a. Intuitivamente isso é verdadeiro. Pense assim que o p é a propriedade das pessoas serem pessoas serem. Você está num universo onde todo mundo é professor. Né? E é isso que está dizendo aqui. Para todo x, px. X é professor. Se você está num universo onde todo mundo é professor, significa que o A é professor, o B é professor, o C é professor, todo mundo é professor. Então, se todo mundo é professor, é óbvio que o indivíduo ali naquele universo vai ser professor, vai ter a mesma propriedade. Ok? Como ficaria se a gente tivesse desenvolvendo esse tabuleiro só com o que a gente tem aí? Ó? Eu vou supor que isso, para verificar se essa fórmula é válida, eu vou supor que seja falso. Lembrando que isso aqui a gente já tinha visto que não é uma tautologia, né? Porque toda tautologia é válida, mas existem várias outras fórmulas válidas que não são tautologias. Se a gente tenta fazer isso na tabela verdade, não vai ser uma tautologia, mas a gente vê que isso aí é válido, tá? Com esse exemplo aí, por exemplo. Eu preciso que essa primeira parte seja verdadeira, então eu precisaria que para todo x, p de x fosse verdadeiro. E eu precisaria que a segunda parte ali, ó, p de a, fosse falso. Quando você olha para isso, você não vê contradição nenhuma. Só que essa ideia que eu falei, que para essa estrutura, para que isto aqui seja verdadeiro, eu tenho que ter que todo indivíduo nesse universo tenha a propriedade, que seja verdade para todo indivíduo. Então, se A está nesse universo, P de A é verdadeiro. Se o B está nesse universo, P de B é verdadeiro. P de C é verdadeiro. E assim sucessivamente. Só que eu posso ter infinitos indivíduos. Lembra que a gente marcava a fórmula quando estava resolvida desse jeito? Como é que eu vou marcar resolvido se eu posso ter infinitamente isso? Então, geralmente, nos quantificadores a gente não vai marcar a fórmula resolvida. A gente vai usar esta ideia aqui quando for necessário. E eu estou vendo que eu preciso usar para o P de A. Ó. Esse P de A aqui está me dizendo que é falso pela ideia do tabuleiro, tá? Só que isto aqui, ó, eu vou usar essa informação aqui agora. O que essa informação me diz? Essa informação me diz que P de A é verdadeiro. Então, repare que eu usei quando foi necessário. Eu tinha essa fórmula atômica aqui e agora eu tenho essa fórmula atômica aqui que eu usei quando achei necessário. Eu posso até, se eu já prevei, pelo menos eu imagino, né, ou pelo menos eu faço assim, se não houver confusão, já ir elencando toda vez que eu quero que seja verdadeiro. Mas enfim, vi aqui que P de A era falso e pelo que eu tinha olhado lá em cima, P de A era verdadeiro. Portanto, isso aqui está fechado e, consequentemente, aquela fórmula é válida. Vamos ver um exemplo aí para o quantificador universal. Para este caso aqui, ó. Mesma ideia. Eu preciso que, vou supor que esta fórmula aqui seja falsa, portanto não é válida. Então esta primeira parte antecedente tem que ser verdadeiro, o consequente tem que ser falso. Vou lá. Para todo x, p de x, eu quero que seja verdadeiro. Né? E eu preciso que p de a e p de b seja falso. Olha, eu consigo ver que eu vou ter P de A e P de B. Eu já poderia colocar aqui, ó. Se isto aqui é verdadeiro, significa que P de A tem que ser verdadeiro, significa que P de B tem que ser verdadeiro, tá? Já coloquei. Se você não gostar, vamos olhar o que a gente tem e depois a gente vê e analisa quando for necessário. Aqui não tem o que fazer, tá? Eu não posso colocar como resolvido, igual eu fiz aqui, ó, né? Igual se faz aqui. Por quê? Porque eu não resolvi essa fórmula. Tá? Isso aqui não é uma fórmula molecular, isso aqui é uma fórmula geral. Eu não tenho como resolver. As fórmulas moleculares eu coloco resolvido, mas nas gerais não dá. Então vamos lá. Lembrando que aqui eu não tenho como colocar resolvido. Então vou analisar essa conjunção aqui, que é uma conjunção falsa. Eu tenho uma bifurcação. Para essa conjunção ser falsa, eu posso ter que P de A é falso, ou eu posso ter que P de B é falso.
E aí, cadê minha contradição? Você não viu. Só que quando você recorre, ó, acabei, aqui tá, aqui eu analisei, tá? Aqui tá resolvido, não tem mais o que fazer. Só que aí você recorre a essa informação aqui, por isso que eu não gosto da ideia de deixar para depois, se for possível antecipar. E aí você olha, por aquela informação, eu preciso que P de A seja verdadeiro. Por aquela informação, eu preciso que P de A P de B seja verdadeiro. Então, você chegou nestas contradições aqui. Deixou para usar quando foi conveniente. Aqui está fechado porque tem contradição. Aqui está fechado porque teve contradição. Portanto, esse tablô está provando que esta fórmula aqui é válida. Nos dois exemplos que acabamos de ver, usamos uma fórmula universal, o para todo, né, x, quando ele é verdadeiro. E aí o que a gente viu? Bom, se ele é verdadeiro para todo, o que eu faço? Eu não marco aquela fórmula como resolvida e vou usando sempre que for conveniente, sempre que for necessário. Eu vou lá e coloco. Só não marco a fórmula como resolvida. Agora eu tenho aqui, ó, olhando para essa fórmula, tá? Se eu quero saber se ela é válida, eu preciso que a primeira parte seja verdadeira e a segunda parte seja falsa. Veja, eu vou ter aqui um caso em que eu tenho uma fórmula existencial, um quantificador existencial e preciso que ele seja verdadeiro. Tá? Vou analisar isso aí. Então vou pegar essa fórmula aqui, vou dizer que ela é falsa, tá? Porque eu estou supondo que ela não seja válida, então ela deve ser falsa. Portanto, eu preciso que existe x tal que não P de x é verdadeiro. E eu estou precisando que essa fórmula aqui, ó, não para todo x P de x seja, vou fechar aqui, ó, só para seja falso. Bom, vamos lá. Onde é que eu tenho fórmulas moleculares para poder resolver? Você pode pensar, essa aqui não tem como resolver porque é um para todo. Veja só, primeiro eu vou ter que resolver essa fórmula aqui. Ó. Isso aqui é uma fórmula molecular, tá? Isso aqui não é uma fórmula geral. Então, vou resolver isso. Quando eu resolvo isso, ó, eu estou dizendo que a negação disso aqui é falso. Portanto, para todo x P de x, eu preciso que seja verdadeiro. Tá ok? Pronto. Para todo x P de x é verdadeiro. Isso aqui eu posso marcar como resolvido. Bem como aquela primeira lá, que eu já tinha usado todas as partes, todas as subfórmulas, por assim dizer, não necessariamente todas, né? Também não tinha mais o que fazer, eu vou marcar como resolvido. E agora? O que acontece quando eu tenho um existe x? Bom, pessoal, o existe, ele diferente do para todo, não é para todo mundo. Basta que tenha um. A princípio tem pelo menos um, certo? Mas quem? O A, o B, o C, você não tem como saber. Você sabe que existe um. Está dizendo que existe um. O que eu faço? Eu uso um indivíduo que não tem aparecido ainda. Isso é importante. No ramo que eu estou trabalhando, lembrando que eu posso ter vários ramos aí, eu pego o ramo que eu estou trabalhando, vejo um indivíduo que ainda não tem aparecido e substituo o X. Por exemplo, apareceu o A aí? Ainda não apareceu A nenhum, certo? Eu vou chamar esse X, eu vou dizer que esse A, esse indivíduo que tem essa propriedade aí, ou não tem no caso, é o indivíduo chamado A. Vou dar um nome para ele. Por que eu estou usando A? Porque ele ainda não apareceu no ramo que eu estou mexendo. Eu posso fazer isso. Tá? Você não vai escolher convenientemente diferente daquele para todo ali. Você vai escolher um indivíduo que ainda não tem aparecido, que é para, vamos dizer assim, não influenciar muito. Então, eu vou dizer o quê? Que não, ó, veja, você quer que isto aqui seja verdadeiro. Você quer que isto aqui seja verdadeiro. Portanto, esse indivíduo que eu estou chamando de A, não P de A, tem que ser verdadeiro. Repito, se já tivesse aparecido A nesse ramo, eu ia escolher um outro nome para esse indivíduo. Só que não tinha aparecido, eu estou escolhendo A. E aí o que eu faço? Eu marco essa fórmula aqui, ó, como resolvida. Ah, mas marcou como resolvido o quantificador? Sim. Diferentemente do quantificador universal aqui, que diz que é para todo mundo, e eu não sei quantos indivíduos tem, se são infinitos, quantos são, que eu não posso resolver e vou usando quando aparece. O existencial diz que existe pelo menos um. Então pronto, já resolvi, já coloquei o infeliz aqui, ó, tá resolvido.
Agora eu vou resolver essa fórmula aqui, ó. Não P de A é verdadeiro, significa que P de A é falso. E eu posso marcar essa fórmula aqui como resolvida. Essa marcação de resolvida é para facilitar o que eu tenho que olhar ainda no tablô, tá? Nesses tablôs pequenos talvez pareça inútil, mas uns tablores, não sei se é o plural correto, tablores maiores, pode ser que não seja assim. Parece que meu computador está dando pau aqui de novo. Ih, lascou. Voltou. Não sei o que está acontecendo com o OneNote hoje, tá? Não para de carregar ali. Bom, enfim, marcou como resolvido. Mas até agora não chegou em nada, tá tudo aberto. Só que olha só, essa fórmula aqui que não é marcada como resolvida, eu posso usar sempre que for necessário. Ela me diz que para todo x, P de x é verdadeiro. Então, ó, se eu tiver um P de A, nessa estrutura, ele tem que ser verdadeiro. E aí o que você tem? P de A era falso, P de A é verdadeiro. Fechou. Logo, aquela fórmula, a ideia é que ela seja válida. Resumindo aí mais ou menos o que a gente falou, quando você tem, a gente viu dois exemplos por enquanto, dois por assim por dizer, né? A gente viu quando você tem uma fórmula geral verdadeira, o que você faz? Você não a marca como resolvido e substitui o x por uma constante sempre que você precisar dela. Você vai substituindo conforme a necessidade. Quando você tem uma forma existencial, P de x, por exemplo, né, não seja o caso ali, o que você faz? Você substitui o x por um valor, você quer que ela seja verdadeira, tá? Os dois casos aí são para que seja verdadeira. Você substitui o x por um valor que ainda não tenha aparecido no ramo em que você está trabalhando. Por exemplo, ó, o indivíduo B não apareceu. E aí você pode marcar a fórmula como resolvido. Tá? A geral você não marca como resolvido porque você tem muitos indivíduos, vários indivíduos, não tem como saber todos. O existencial não, basta que tenha um, você já resolveu, marcou como resolvido.